Meu nome é Raimundo, nascido num serrote pequeno lá pro lado do açude de Pedra Branca. Cresci com o cheiro de mato seco nas roupas e o gosto de rapadura na boca, e foi ali, entre porteiro e terreiro, que aprendi a ouvir mais do que falar. As histórias que eu trago não são invenção de contador. Foram sussurradas numa rede ao luar, repetidas na cozinha por minha avó, juradas pelo meu pai com a mão no cajado. Quem conhece o nosso povoado sabe que a noite ali tem memória. Guarda passos, guarda gemidos e, às vezes, guarda segredos que ninguém devia descobrir. Se você ficou até aqui, fica mais um pouco. No fim, se gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tem mais causos desse tipo vindo do interior que ainda não saíram da boca do povo. Agora, sem pressa, senta que eu vou contar. O primeiro causo que me contaram aconteceu quando eu ainda era menino. Meu bisavô Januário tinha um sítio de terra ruim, mas era tudo que ele tinha. Trabalhava de sol a sol, tratava as cabras como quem trata filho e tinha uma fé prática. Vela acesa, reza rápida e cebola pronta para matar o pernilongo. Numa noite de agosto, quando a lua apareceu fina no céu e o vento trouxe cheiro de barro molhado do açude, chegaram uns homens na vereda. Não eram daqui do povoado. Vinham numa carroça velha empurrada por 2 burros magros. Ficaram uns dias acampados perto da ponte que a gente chama de Ponte da Viúva, porque dizem que ali uma mulher se atirou muitos anos atrás. Meu pai dizia que os homens tinham jeito de quem vem para comprar terras a escondidas. Ofereciam moedas, promessas e até um pouco de cachaça. Meu bisavô recusou. A recusa, conta meu pai, foi seguida de coisas estranhas. Primeira noite, ouviam-se passos na cerca, como se alguém fosse levado embora à força. Segunda noite, uma luz pequena atravessou o brejo, dançando como vela de funeral. Terceira noite, um dos bois amanheceu com o pelo grudado, como se tivesse passado por lama salgada. Isso tudo deixou o povo com medo, mas meu bisavô não era homem de vender, não. Na quarta noite, quando a lua se escondeu por trás de nuvem pesada, aconteceu o que chamamos de sinal. 2 cabras sumiram do curral. Não havia trilha certa no mato, só um rastro curto, molhado, que ia até o sangrador do açude e terminava ali, como se o chão tivesse engolido as pegadas. Meu pai falou que de manhã acharam na margem uma coisa que ninguém quis tocar. Pedaços de carne com sal grudado, quente como se tivesse sido colocada ali ainda em brasa. Não havia sangue espalhado, nem mordida. Era como se alguém tivesse levado parte da carcaça e deixado o resto porque não gostou do gosto. A partir daí, a palavra mortalha começou a andar de boca a boca no povoado. Uns juravam que era visitinha de alma penada, outros diziam que era algum animal do mato que ninguém conhecia. Mas o que inquietava mesmo era o tal do abominável estranho. Os homens do acampamento, que antes pareciam gente de negócio, começaram a sumir à noite. Primeiro foi um que já tinha estado no bar do seu Zé. Sumiu depois de beber e não foi visto mais. O segundo foi o mais estranho. O homem foi visto subindo a Ponte da Viúva, carregando um saco que cheirava forte a carne salgada. Quem viu disse que ele não estava sozinho. Havia uma sombra que o acompanhava, quase humana, mas errada de todos os jeitos. De manhã, o saco estava dobrado no chão, e dentro dele um embrulho de pano sujo. Ninguém abriu. O povo fez vigília. Muitos trouxeram espingarda velha, outros levaram a reza de casa. Meu pai levou uma lanterna de querosene e o facão do seu avô. Sentaram-se em círculo na varanda até o sono, carvoeiro e cantoria pequena. No terceiro dia de vigília, ouviram um som que parecia chorar. Não era choro de gente nem de animal. Era um rosnar cortado por soluços. Quando foram ver, encontraram um homem sentado na beira do caminho. Parecia o mesmo que sumira dias antes, mas algo nele estava errado. A pele esticada nos olhos, como quem passou muito tempo sem ver sol, e o semblante queimado por uma cor que não se sabe dizer, se era fuligem, se era resíduo de sal. Ele não falou nada, estendeu a mão para o meu pai, e com voz que soou como vento entre folhas, disse só: "Não contem. Pelo amor de Deus, não contem." Meu pai disse que aquilo arrepia até hoje quando lembra.
O homem foi embora devagar naquela manhã, sem mais sinais. Na mesma noite, os homens do acampamento empacotaram suas coisas e foram embora antes do amanhecer. Levaram as carroças, os burros e o silêncio. A partir daquele dia, o sítio perdeu valor para quem estava de olho. As pessoas da vizinhança diziam que ali havia segredo pesado demais para se abrir. Meu bisavô ficou com as cabras e a boca fechada. Não queria falar o que vira. Só depois, quando já estava fraco, ele sussurrou ao meu pai que quem tocasse na terra maldita traria praga para a família. Meu pai acreditou porque cresceu com as histórias do mundo que anda ao léu. Eu cresci ouvindo isso meio de lado, guardando na memória como quem guarda foto de família. Mais tarde, quando já tinha barba e andava amigo da estrada, voltei ao sítio e achei a ponte ainda mais sombria. A madeira rangia com o vento, e naquela noite o som parecia ecoar um aviso. Voltei à cidade com o gosto amargo de memória na boca. E foi só olhar para trás, para o serrote, que jurei nunca contar o que eu ia ouvir depois, mas contar é justamente o que eu faço agora, porque as histórias guardam as coisas que as pessoas não dizem. O segundo causo começa com minha tia Maria, que morava lá do lado do açude, numa casa de barro com azulejo liso e rede no alpendre. Tia Maria era mulher de muita fé prática. Acendia a vela para santo que nem sabia o nome, deixava milho no estrume para o santo das terras, rezava com voz firme quando a noite ficava pesada. Numa véspera de São João, quando os foguetes não passavam do povoado, ela saiu para o terreiro e disse que viu uma figura na margem do açude. A figura estava de pé, encostada num cajueiro torcido, e refletia uma luz que não vinha nem do luar nem da vela. Tia Maria pensou que fosse homem e foi se aproximando para ver de quem se tratava. Quando chegou mais perto, percebeu que não era homem completo. Era como se alguém tivesse coberto um corpo com uma mortalha feita de pele salgada, com costuras que brilhavam. A figura não falou, só fez um gesto, com a mão, suave, como quem chama. Tia Maria correu para o alpendre e tentou acordar o marido. Disseram que ela estava pálida como leite e que a voz tremia. No dia seguinte, 2 porcos do curral apareceram mortos, alinhados como oferenda. Não havia pegadas grandes ali, só pequenos riscos na beira da água, como se alguém tivesse passado de joelhos. O mais perturbador foi que no quintal alguém havia deixado uma peça de renda que pertencia à avó de tia Maria, coisa que só a família tinha. Era como provocação. Os vizinhos fizeram uma roda de rezas e queimaram ervas. Chamaram um sujeito que fazia benzedeiras, uma mulher de fala mansa que trouxe sal grosso e água benta. Ela andou o quintal com velas, murmurou palavras em sotaque antigo e colocou uma pedra sobre a porta da cozinha. Por uma semana, nada mais aconteceu. Parecia que a ordem voltava. Mas no 4º dia, a mortalha apareceu em sonho para tio Joaquim, que sonhou que um homem estranho lhe mostrava uma porta no meio do campo e dizia: "Aqui, onde enterraram, não se mexe." Tio Joaquim acordou com as mãos sujas de barro e com uma mania de não mais comer carne de porco. Para ele, aquilo era marca. Ao mesmo tempo, do outro lado do serrote, correu outra história que atava o estranho a uma fazenda mais antiga ainda, onde, segundo diziam, um homem muito rico tinha enterrado algo que não era só ouro. Contavam que durante uma seca ele sacrificou uma coisa que viveu e depois cobriu com terra e sal para guardar prosperidade. Gente da cidade jurava que essas eram lorotas de povos pobres querendo explicar o inescapável, a miséria. Mas quem vive no sertão sabe, a explicação simples não cura o medo. E medo se espalha como fogo seco. Nas semanas que se seguiram, a fama do sítio e da ponte aumentou. Homens que apareciam com propostas de compra de terra voltavam de mãos vazias, falando baixo. Uma vez, um sujeito de roupa de sempre e chapéu novo apareceu na venda oferecendo muito dinheiro. Era o tipo de gente que vinha de longe e sabia bem o valor de um terreno perto do açude. Meu tio, que era homem de poucas palavras, ouviu o convite e, sem hesitar, empurrou o homem para fora com um cajado. Aqui não se compra nem se vende o que mora com segredo. O homem limpou o chapéu com movimentos precisos e foi embora, mas deixou a sensação de que havia algo no mundo mais perigoso que dinheiro. Enquanto isso, as histórias se enredavam.
Quem falava de carne e sal, quem falava de luzes, quem falava de homens mudados. Uma antiga cantiga que minha avó cantava agora vinha com versos arranhando a garganta. Não olhe a ponte da viúva, filho, há quem volte sem nome. E foi nessa teia de cantorias e rezas que eu ouvi o que foi, talvez, o relato mais pesado, o segredo do abominável estranho que ninguém conta. Diziam que anos atrás houve um homem que chegou na região depois de um acidente lá na estrada de barro. Apareceu na pousada, sujo e com a roupa rasgada, e disse que procurava trabalho. Ninguém sabia de onde vinha. Foi acolhido por uma família que dava abrigo, a família da Dona Ana, que tinha um curral e uma cozinha sempre cheirosa. O homem ajudou na roça, consertou a cerca, parecia bom de serviço. Mas à noite sumia por horas. Numa dessas noites, uns meninos viram-no andando pela margem com um embrulho. Perguntaram o que levava e ele só sorriu, com os dentes escurecidos, e disse: "Carrego lembrança." Depois disso, cães beberam água no açude e ficaram quietos, sem latir, como se soubessem que não deviam alardear. A coisa que ninguém conta, me disseram em voz tão baixa que precisei me aproximar, é que o homem não era só homem, ele vinha de uma promessa quebrada. Alguém lá fora, na cidade grande, tinha feito um trato com ele, uma promessa que envolvia sangue e sal, para que a terra desse mais. Mas promessa com sal tem preço, e o preço vinha pelo corpo dos que criavam no mato. Quando a família descobriu, já era tarde. A Dona Ana acordou uma noite e encontrou o homem ajoelhado junto ao berço do filho, os dedos imundos de algo branco. Ele sussurrou que guardava o segredo para que ninguém morresse de fome. O filho não morreu, mas a paz foi embora. Eu sei que isso soa demais para crer de primeira, e muitos me chamariam de velhaco se eu contasse como verdade absoluta. Mas a verdade de quem vive no sertão não é sempre do tamanho dos olhos, é do tamanho das marcas que ela deixa. A partir desse negócio, a população começou a ver mudanças pequenas, que somadas doem mais que um grande acontecimento. A água do açude parecia escurecer em determinados dias, o milho dava leço em algumas covas, o animal de estimação de uma família foi encontrado na margem com os olhos opacos, não morto com violência, mas transformado, como se tivesse perdido algo de sua humanidade. A coisa que ninguém conta, me disseram em voz tão baixa que precisei me aproximar, é que o homem não era só homem, ele vinha de uma promessa quebrada. Alguém lá fora, na cidade grande, tinha feito um trato com ele, uma promessa que envolvia sangue e sal, para que a terra desse mais. Mas promessa com sal tem preço, e o preço vinha pelo corpo dos que criavam no mato. Quando a família descobriu, já era tarde. A Dona Ana acordou uma noite e encontrou o homem ajoelhado junto ao berço do filho, os dedos imundos de algo branco. Ele sussurrou que guardava o segredo para que ninguém morresse de fome. O filho não morreu, mas a paz foi embora. Eu sei que isso soa demais para crer de primeira, e muitos me chamariam de velhaco se eu contasse como verdade absoluta. Mas a verdade de quem vive no sertão não é sempre do tamanho dos olhos, é do tamanho das marcas que ela deixa. A partir desse negócio, a população começou a ver mudanças pequenas, que somadas doem mais que um grande acontecimento. A água do açude parecia escurecer em determinados dias, o milho dava leço em algumas covas, o animal de estimação de uma família foi encontrado na margem com os olhos opacos, não morto com violência, mas transformado, como se tivesse perdido algo de sua humanidade. Quando o homem foi confrontado, ele respondeu com um sorriso que parecia uma rachadura no rosto. "O que eu guardo é para manter o resto, não contem, porque se contarem, a promessa quebra." Eles expulsaram o homem. Alguns foram mais além, juraram que iam até a cidade tirar satisfação com quem havia feito o trato, que iam abrir a terra, que iam descobrir onde essa promessa fora feita. Mas promessas enterradas não são fáceis de desenterrar. Pouco depois, a casa da Dona Ana começou a feder a algo que lembrava sal queimado. As panelas tinham um gosto estranho, e algumas noites a sombra de um homem coberto por mortalha era vista na linha do horizonte, passando como se nunca tivesse sido expulso.
Eu poderia seguir com mais detalhes, com nomes e datas, mas o que fica é o efeito. A comunidade mudou. Gente que antes andava despreocupada passou a olhar a ponte com receio. Venda que antes era costume virou tabu. O que parecia negócio virou medo. Meu pai me dizia que no sertão existem segredos que alimentam a terra e segredos que devoram a casa. Nem todo segredo merece ser mantido, nem todo segredo merece ser dito. E foi nesse limiar que nasceu a história do abominável estranho. Nem herói, nem vilão, apenas um homem com um segredo pesado demais e uma promessa que ninguém ousa contar em voz alta. A noite se adensava enquanto eu contava isso na minha cadeira na cidade. Lembro do vento batendo na janela e do som de passos distantes no paralelepípedo. Alguém na rua tossiu. Minha avó dizia que, quando se fala de certas coisas, é importante parar no tempo e ouvir. E é isso que eu faço agora. Paro, respiro e levo vocês para a beira do açude outra vez, onde a história ainda respira e onde o segredo não foi completamente revelado. Porque o que vem a seguir é o encontro direto com o abominável estranho. E isso é para quem tem coragem de ouvir até o fim. Cheguei à margem quando o céu começava a perder a cor. O açude era um espelho escuro e a borda de lama brilhava com a última umidade do dia. Havia ainda restos de luz nas cascalheiras, como se o mundo estivesse se recolhendo, e um silêncio pesado, que não era apenas o silêncio da noite, era o silêncio de algo que havia sido obrigado a calar a própria voz. Do lado de fora da vila, 3 cães de rua dormiam enrodilhados, os pelos eriçados, sem sequer alçar a cabeça quando passei. Pensei em voltar, mas uma força antiga me empurrou para mais perto. Não curiosidade vaidosa, mas a necessidade de ver onde, ali, uma promessa havia deixado sua marca. A beira do açude cheirava a sal e a barro seco. Havia um gosto metálico no ar, como quando se abre uma caixa velha e cai uma moeda antiga sobre a língua. Caminhei por entre os capins até uma moita e sentei como quem se esconde para ouvir melhor. A água se movia devagar e a lua se preparava para surgir, tendendo suas luzes pálidas sobre as margens. Foi então que vi o vulto. Não era o homem que eu lembrava das histórias, com aquela imagem de alguém que chegara rasgado da estrada. Era um corpo curvado, encolhido, como se a vida tivesse dobrado sobre ele. Vestia trapos, o cabelo colado à testa, as mãos chamavam atenção porque pareciam sempre limpas demais, ou melhor, lavadas de algo que não se admite mencionar. Ele trazia um embrulho enrolado em um pano branco. Ao longe, um chiado de sapatos secos. A família da Dona Ana, que se mantivera em vigília depois do incidente, estava ali, à distância. Havia outros também, rostos que eu conhecia por nome e medo. "Quem é você?" perguntou um dos homens, a voz travada entre o chamado e a praga. O estranho ergueu a cabeça devagar. Pela primeira vez, pude olhar seus olhos bem de frente. Eram fundos, mas não vazios. Pareciam cavidades onde alguém guardara coisas que deveriam ter sido devolvidas. Havia neles uma mansidão e um cansaço ancestral, como se tivesse visto mais fome e mais promessas do que lhe caberia em toda a vida. "Chamo-me o que nos chama o que precisa ser chamado", disse ele, e a voz saiu como se viesse de dentro de um poço. Não respondeu ao homem por nome. Não falou da Dona Ana. Olhou para a água como se esta fosse um altar. "O que você carrega aí?" perguntou a Dona Ana, firme apesar do tremor na mão. "Lembrança", respondeu ele, com um sorriso onde o amolecimento da boca era um aviso. Apertou o pano, mostrou por entre os dedos uma coisa branca e granular. Sal, pensei, primeiro. Mas havia também fios escuros grudados nas partículas, e o odor que subiu não era só de sal, era de ossos polidos, de roupas lavadas em água salgada demais. Os meninos, que estavam mais perto do que deveriam, recuaram.
Por que você veio? Insistiu o pai da família. Por que fez o que fez? O estranho colocou o embrulho junto à margem e ajoelhou-se sobre a terra. Era uma posição de oração e de culpa ao mesmo tempo. Porque havia fome, disse ele. Porque disseram-me que a cidade precisava de milho e de carne, e havia um homem lá que me prometeu pão se eu guardasse o segredo. Prometeram que, se uma promessa fosse feita com sal, sal para firmar os termos, a terra daria. Eu aceitei. Alguém murmurou que promessas de cidade eram veneno, que promessas com sal eram tolices de mercador. O estranho continuou, impassível. Promessa é como corda, segura quem a faz, segura quem a aceita. Eu pensei em quem tinha barriga vazia, pensei nos meninos que não tinham chinelo, pensei em não ver mais mulher chorar por pouca água. Então aceitei guardar, mas quem me fez a promessa não falou do preço direito. Disse apenas que a terra daria mais. O pai da dona Ana, um homem de mãos calejadas, ergueu a voz à beira da raiva. E o preço? Quem pagou o preço? O estranho abriu o pano e deixou à mostra uma porção de grãos foscos que pareciam pedras. Quando a lua acendeu por inteiro, eles reluziam com um brilho sujo, como se guardassem dentro de si uma luz antiga. O cheiro ficou mais agressivo. Ouvi uma galinha relinchar atrás de nós, como se protestasse contra algo que a língua do mundo não sabia nomear. Quem fez a promessa era do lado de lá, disse o homem, da cidade grande. Um homem de paletó e caneta, era o que diziam. Ele falou em troca por riquezas, por colheita, por poder. Eu guardei o que pedi para guardar, os restos que vinham das mãos das pessoas, o que elas largavam sem ver. E por cada lembrança que eu enterrava, por cada segredo que eu mantinha, a terra respondia com um pouco mais. Mas não foi só isso. Aos poucos, o que eu guardava precisava se alimentar de algo. Começou em animais. Depois foram coisas pequenas, a cor dos olhos de um cão, a vontade de um porco de rolar no barro. E então, os meninos viram, uma noite, o que eu fazia junto ao berço. Houve um silêncio pesado. As estrelas se escondiam como se a história queimasse acima das nossas cabeças. Você diz que foi por causa da fome? A dona Ana não pediu, ela acusou. Você tocou no meu filho? O estranho inclinou a cabeça, como se contemplasse uma dor que ele próprio não merecia descrever. Toquei, respondeu. Não foi para matar, foi para trocar. Troquei algo do menino por algo que faria a terra dar. Talvez tenha sido orgulho, a lembrança disso me corrói. Talvez me tenha sido dito que havia desculpas para tudo quando as pragas eram de longe. Mas quando a troca me foi feita, o homem da cidade me sorriu e disse: ninguém do sertão precisará mais de pão. E eu queria acreditar. O pai da dona Ana tentou avançar, outros o seguraram. Lembro de pensar ali que o mundo é um vaso de vidro tampado, não se mexe sem estilhaçar algo. Se militância contra o estranho havia antes em olhares, ali havia mais. Havia a vontade de entender e a pergunta incansável de quem tem filhos, porque a fome tem uma linguagem própria que justifica até o que não se justifica. Se você sabia, disse a dona Ana com a voz quebrada, por que fugiu? Por que não contou? Porque a promessa dizia que, se falasse, o homem que prometeu perderia tudo e a terra voltaria a ser estéril como antes, respondeu ele. Porque eu era apenas o guardador, porque eu acreditava que se eu suportasse, muitos suportariam comigo, e porque no começo parecia funcionar. Mas promessas que enterram coisas vivas acabam pedindo mais vida. Promessas feitas em mesas com um copo de conhaque não contam quem dorme com fome. Houve vozes que pediam castigo, outras que pediam só expulsão. Alguns queriam que a cidade fosse avisada, que o homem de paletó devolvesse o que havia tomado. O estranho olhou para cada rosto, e por um instante a dureza nas feições dele amoleceu como vela exposta à chuva.
Se vocês me expulsarem, a promessa continuará em alguém, disse. Promessas não morrem por expulsão, elas migram. E se me levarem preso à cidade, lá, quem lhes disse que o que fizeram aqui não seguirá sendo exigido por quem mandou? O trato está escrito com sal, ele se prende com sangue. Não há homem que quebre isso sem pagar uma conta que outro homem pagará. Uma das mulheres, com as mãos calejadas que coziam roupas na venda, sussurrou algo sobre rezar com benzedeira, fazer vela de grosseiro, botar fósforo no sal. Ideias velhas, apostas em fé popular. O estranho então fez algo que me surpreendeu. Sorriu, não com a boca, mas com toda a face, como quem se despede de uma pele velha. Há uma maneira, disse ele, como se lançasse uma pedra pequena numa lagoa vasta. Não é bonita, não é redentora como nas histórias, mas é uma maneira que talvez, se houver coragem entre vocês, sirva para abrir o que foi fechado. Todos se inclinaram, mesmo os que não queriam. A rispidez do ar fazia com que cada palavra fosse como um sopro de lume. — O que é? Perguntou o pai da dona Ana, já sem a fúria de antes, substituída por um cansaço ancestral. — Devolver ao lugar de onde veio, disse o estranho. Não o sal nem as palavras, mas aquilo que foi tirado. Dar de volta o que foi tomado. Chamar o homem da cidade e exigir que ele venha com a escritura da promessa. Que ele coloque a mão na terra e diga o nome do que fez. Só assim a costura pode ser desfeita. Mas existe um risco. Quem for exigir pode perder o que já ganhou, e o que foi tirado pode escolher não voltar. A troca é livre, nada obriga um espírito ou a vida devolvida a regressar. E quem já tomou da promessa pode sentir a fome de novo, porque a promessa foi, em parte, alimento. Há homens que preferem o ventre cheio a ter a alma inteira. O burburinho cresceu. A ideia de confrontar a cidade grande parecia ao mesmo tempo louca e necessária. Havia um valor numa raiva que voltava a ter objetivo, descobrir o autor, arrancar a verdade. Mas havia algo que enraivecia mais ainda, o fato de que alguém lá fora, com a facilidade de trocas e de papéis, poderia ter manejado o destino de almas dentro daquele pedaço de chão. E se o homem se recusar? Perguntou a dona Ana, com os olhos grandes como pratos. Então talvez alguém precise pagar o que ele não quis pagar, murmurou o estranho. Talvez a promessa busque seu preço de outra forma. E aqui o estranho tocou o próprio peito com dedos como de quem segura coisa cortante, eu tentei carregar para que não fosse gente da roça a pagar. Não deu certo. Foi nessa altura que uma luz distante cortou o campo. Os faróis de um caminhão que vinha da estrada. Um ruído metálico como de máquina. O coração coletivo da vila tremeu. Talvez fosse só alguém chegando sem relação com a nossa conversa. Talvez fosse o homem da cidade vindo pessoalmente, como a história pedia. Ou talvez fosse Lorde Ironia. A vida é assim. Entrega o que se procura no fundo certo, no momento errado. Então aconteceu o que eu não esperava. O estranho levantou-se, juntou o pano e, sem olhar para nós, caminhou devagar na direção do açude. Parou à borda, tirou algo do embrulho e o deixou cair na água. Eram grãos. O sal se dissolveu em manchas brancas que se espalharam pela superfície, como se fossem tinta numa tela. A água sibilou, como se protestasse e depois aceitasse. — O que faz? Sussurrou alguém. — Estou devolvendo a lembrança para a água, respondeu ele. Nem toda lembrança quer ficar presa ao homem. Às vezes a água aceita por piedade, outras vezes ela guarda. Vamos ver o que a lua nos mostra. A superfície brilhou por um instante, e naquele brilho vi algo que me fez gelar. Pequenas figuras, não humanas, moviam-se sob a lâmina d'água, como se a história que nós contávamos fosse apenas tinta numa aquarela, e havia por baixo algo que respirava. O som que saiu da garganta de uma velha foi um suspiro que mais parecia prece. Ninguém falou. Havia, ali, a sensação de que um julgamento começava.
O caminhão parou na estrada. Vozes de homens se misturaram ao vento. A cidade chegava como nuvem. Eu senti um aperto no estômago. Havia chegado o momento de escolher. Seguir a raiva, correr para exigir papéis e promessas, ou ficar e aprender a lidar com o preço que uns poucos queriam que a vila pagasse. E, acima de tudo, o medo de que, ao forçar a verdade, a promessa pudesse reagir com mais voracidade. Olhei para o estranho. Por um instante, pensei reconhecê-lo como alguém comum, mas então vi algo que me dói a dizer. Havia nos traços dele a marca de quem carregou muitos nomes. Não vi ali um monstro nem um santo. Vi um homem que acreditou estar salvando mais pessoas do que talvez pudesse. Vi também um espelho de muitos de nós, que escolhemos o mal provisório e chamamos isso de salvação. Então, alguém sussurrou: "Vamos à cidade?" Antes que a voz terminasse, o caminhão abriu a porta traseira e 3 figuras desceram. Vinham em passos calculados, como homens que trazem palavras prontas. Um deles usava um casaco que não combinava com o sertão. Tinha nas mãos um maço de papéis e ao seu lado uma lanterna que cortava a escuridão como um bisturi. O estranho virou-se para encará-los. O ar mudou de densidade, como se uma cortina invisível tivesse se fechado entre nós e o resto do mundo. "O que vocês fizeram?" perguntou um dos homens do caminhão, com a voz de quem pergunta e decide logo em seguida. O estranho mordeu o lábio e sorriu, e eu juro que vi, por um segundo, uma concordância com aquilo que a vila tanto temia. O encontro finalmente havia acontecido. E quando 2 mundos se confrontam, o da mesa polida e o da terra úmida, nunca é apenas uma explicação que se troca. É sangue e nomes e uma possibilidade de que tudo volte ao lugar, ou que o lugar se destrua mais um pouco. Eu me levantei, porque era o que devia fazer, sem saber se lutaria, se fugiria ou se, numa coragem atávica, tentaria algo que só se tenta quando se tem a certeza de que não há outra saída: confrontar o homem que fez a promessa de sal. Fui até a linha onde a luz do caminhão alcançava. Havia terra movendo-se sob meus pés, como se o sertão respirasse, e no horizonte as sombras começaram a formar-se como juízes. O estranho fazia um gesto com as mãos, pedindo que esperássemos. Seus olhos estavam fixos em mim por um instante que pareceu mais longo do que eras de lembranças. E então, quando a lua já estava alta, soprou: "Se querem a verdade, venham. Mas lembrem-se, a verdade não é um bálsamo, é outro tipo de fome." Ninguém recuou, talvez porque a fome de saber às vezes supere até a fome de pão. E foi assim que cruzamos a linha entre a vila e a estrada, entre a penumbra e a luz cruenta do caminhão. À medida que nos aproximávamos, deu para ver melhor os homens da cidade. Não pareciam nobres, nem verdadeiros vilões de história. Eram homens comuns, com papéis e nas mãos a capacidade de reduzir uma vida a uma cláusula. O conflito estava para acontecer, e suas primeiras palavras foram como lâminas. O motorista, o que trazia os papéis, fez o sinal de quem tem certeza do mundo que governa. Disse: "Viemos resolver isso sem alarde. O senhor da cidade ouviu rumores. Queremos apenas saber o que houve." A dona Ana apertou a mão do marido até que as juntas esbranquecessem. Olhei ao redor e vi que a vila inteira havia vindo junto por imposição de medo e por necessidade de saber. Era um encontro de pequenas vidas com um sistema que fala em números. "Então que nos mostrem os papéis", disse o pai da dona Ana, "ou que devolvam o que tiraram." O homem do casaco abriu o maço de papéis com a calma de quem domina um tribunal. E nessa calma havia a confirmação que todos temiam. Promessas, quando escritas, ganham vida e autoridade. O casaco tremia menos do que a boca do homem que o vestia.
O estranho sorriu outra vez, mas desta vez como quem aceita a tempestade. O açude ficou em silêncio. A terra pareceu prender a respiração. E ali, diante de nós, teria de ser revelado o que uma promessa de sal havia gravado em vidas pequenas demais para serem medidas em papel. Foi o início do que, eu sabia, não teria fim fácil.